Presente representando a Cevale, a gerência local, né, o Flávio Correia de Góes, o Flávio Góes, né, que está aqui em nome da Cevale, para nós conversarmos um pouquinho de como foi a conclusão da safra de verão, que ocorreu agora há poucos dias, a expectativa aí com relação à safra de inverno, que já está implantada, né, e também, já imagino, algumas tratativas para a safra de primavera-verão, né, que vai ser implantada aqui conosco, que é o nosso principal momento do agronegócio. E também falar algumas coisas como a comercialização, enfim, a Cevale já está disponibilizando, ainda que não com aquela estrutura que eles estão por implantar, mas já disponibiliza a comercialização de implementos, de equipamentos, enfim, de alguns produtos também. E o Flávio é quem pode nos falar nisso em nome da Cevale. Bom dia, Flávio, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Bom dia, o povo tupanceretanse. Nense, um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês e mais uma vez podendo trazer algumas coisas que a Cevale vem fazendo aí no município e fazendo para o produtor e associado dela. Nós conversamos há poucos dias com o pessoal da Emater, vocês também se reuniram junto com o IBGE, uma reunião de todos os cerealistas, as pessoas que trabalham nesse segmento, né? E tivemos a informação da conclusão da safra de verão, média de 22 sacos por hectare, né? Média geral, no sequeiro, né? No irrigado, mas é um volume bem inferior, né? Aí uma produção um pouco mais normal, digamos assim. Mas como é que vocês da Cevale avaliam a conclusão da safra de verão, especialmente da soja, mas também os outros grãos? Bom, foi um ano, mais uma vez, desafiador para o produtor, né? A nossa região, em relação a outras regiões do estado, sofreu um pouco mais, teve uma média um pouco até menor do que a do ano passado, por incrível que pareça, pela média do estado. A média do estado cresceu, né? Foi acima do ano passado, teve um ganho de toneladas totais. Porém, na nossa região ainda a gente teve uma média um pouco abaixo. E para a Cevale, a gente conseguiu fazer um trabalho muito próximo do produtor, estar próximo, ajudar nesse momento, realmente de olhar para a produção, olhar para a colheita, olhar para a conta de chegada dele na produção, não olhar só para o investimento que ele fez. E a gente conseguiu ter um recebimento bem considerável, foi até melhor do que o ano passado, né? Aumentou bem consideravelmente em relação ao ano passado. Isso deixa a gente muito orgulhoso e deixa também a gente contente em saber que a gente está no caminho certo na região, que realmente o produtor tem acreditado na Cevale como parceiro, tem acreditado nos benefícios que a gente entrega, nos retornos que a gente dá também para ele. Isso também deixa a equipe, né, toda a equipe da Cevale, todo o time da Cevale muito contente. E a gente fez o encerramento aí no final de maio da safra e para nós foram números muito positivos, né? Realmente foram números muito positivos. Então, realmente a gente está muito contente com o que aconteceu e muito contente também com o produtor daqui. O crescimento foi dentro do esperado ou até surpreendeu um pouco? Surpreendeu um pouco, né? Surpreendeu um pouco, a gente conseguiu crescer mais do que esperava, né? Claro que não atingiu as metas normais, né? Claro. Mas foi um número bem expressivo e isso nos deixou bastante feliz, porque foi um ano assim muito diferente de outros anos, né? Falando um pouco de como aconteceu, né? O produtor normalmente ele vamos dizer assim, ele trava mais a produção, né? Ele coloca a produção, o custo dele pelo menos, ele coloca esse custo em contratos futuros, ele trava esse custo para lá na safra poder não ter oscilação de preço, né? E esse ano foi muito atípico, né? Foi muito atípico porque a gente tinha poucos contratos futuros, tinha poucos produtores que travaram. Para ter uma ideia, antes de iniciar ali maio, por exemplo, final de abril, a gente tinha no Rio Grande do Sul uma média de 19% da soja vendida. Então era um número muito baixo. O produtor realmente estava com a esperança, ainda está com a esperança de preço melhorar, para melhorar o custo dele, melhorar a rentabilidade dele. E esse ano ele foi deixando e chegou um momento que não vou vender, vou esperar ver o que acontece na safra. E até porque não tinha expectativa do que ia colher, também é difícil você também travar uma produção sem uma expectativa de volume, né? Então foi um ano um pouco diferente de outros anos, que normalmente outros anos aí 30%, 40% da produção já vem travada para a safra, né? Então esse ano foi um desafiador, porque a gente realmente não tinha uma perspectiva de contratos futuros, não tinha uma perspectiva tão grande como nos outros anos, e teve que fazer um trabalho realmente corpo a corpo, né, produtor a produtor, tá junto na lavoura, tá junto ali na colheita, mostrando realmente relacionamento, reciprocidade, trabalhando perto dele, realmente mostrando os benefícios da Cevale na hora da colheita, né? Então isso foi legal. O produtor que já conhece, claro,
é mais fácil, né? E os produtores também que não conhecem também acabam conhecendo. E agora a gente acaba virando um mês, e aí o mês de maio é o mês de encerrar a safra, de pagar as contas, né? Se paga os custeios, se paga os insumos. Até a primeira semana de junho, mais ou menos, né? O pessoal, banco e cooperativas, né? Então, onde se quita as contas. E hoje esse número veio para 42%. Então, hoje 42% da produção do estado do Rio Grande do Sul foi vendida. Uhum. Então, a gente tem um pouco mais aí um pouco mais da metade para comercializar ao resto do ano. Enquanto o Brasil já passa de 80. Nossa. Né? Então, porque a colheita começa mais cedo lá em cima. O Mato Grosso, por tradição, até por ter a segunda safra, faz a venda muito rápida, né? Porque precisa liberar armazém, precisa liberar espaço. Agora está começando a colher o milho e está com uma safra recorde lá de 45 milhões de toneladas, então precisa de espaço. E acaba comercializando muito rápido. Isso também prejudica um pouco o nosso produtor aqui, porque o preço acaba caindo na hora que a gente está colhendo. Né? Porque o mercado absorve aquela produção do norte, absorve centro-oeste e norte ali aquela produção e acaba impactando nosso preço aqui. E na hora da gente, né, pagar as contas ali metade de maio, final de maio, começo de junho, o nosso preço ele acaba sempre dando uma caída, ele baixa em relação ao que ele vinha. Né? Ele não se mantém nessas últimas semanas. Mas foi muito bom, né? A gente agradece ao produtor associado Cevale, agradece aos clientes, aos novos clientes, aos novos associados, pela confiança, pela parceria. Né? A gente espera que isso perdure por muito tempo, a gente não está aqui só para de passagem, né? A gente está aqui para ficar por muitos e muitos anos, né? Então, o trabalho todo aí, agradecer a equipe também, né? Que é super importante. A gente trabalha com unidades no interior, então precisa aí de um esforço, de um engajamento da equipe, de todo dia ir para o interior e voltar, e ficar até mais tarde, chegar mais cedo, esperar o produtor, porque a safra é muito dinâmica, a gente não consegue ter um horário padrão, né? Não, vamos abrir tal hora e vamos fechar tal hora. Não consegue ter esse padrão, porque a gente está para atender o produtor e depende dele, né? Se ele falar que vai chegar às 6 da manhã, tem que estar às 6 da manhã lá. E se ele falar que ele vem às 11 da noite, tem que estar às 11 da noite lá. Sim. Então acaba criando uma dinâmica muito grande, precisa então do esforço também da equipe, entendimento da equipe para isso, né? Tanto do administrativo, quanto do operacional, quanto dos consultores que vão a campo. Então meu agradecimento aqui, em especial a eles também por esse trabalho, por esse resultado que a gente conseguiu atingir e que com certeza a gente só tende a crescer e só tende a melhorar. Soja foi o carro-chefe, mas teve outros grãos que receberam. Milho, receberam alguma coisa? A gente trabalhou com milho ali em janeiro, né? O milho um pouco antes. Conseguimos aí retomar vamos dizer assim, um recebimento de milho na Cevale Tupã, porque o milho aqui é uma região um pouco menor e bastante produtores maiores que plantam milho, então acabam tendo, vamos dizer assim, armazenagem, né? Milho de pivô, milho com uma qualidade até um pouco melhor. E a gente fazia uns 2 ou 3 anos que não vinha trabalhando com milho, a gente voltou a trabalhar com milho, então voltou a ter um recebimento de milho, voltou a oferecer contratos de milho, tanto futuro quanto disponível. Então também é uma nova modalidade que a gente retomou para o produtor da região também, para conseguir aumentar os negócios e também melhorar a rentabilidade dele. Perfeito. Bem, nós estamos com o programa Variedades, estamos conversando na manhã de hoje com a Cevale, que está aqui junto conosco, aqui representada pela sua gerência local, né, através do Flávio Góes, e que nos falou um pouquinho da safra de verão. Alguma coisa mais da safra de verão gostaria de colocar, senão gostaria de entrar no inverno, para a gente tratar Não, podemos falar de inverno, sim. Tá bem. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, eu tenho que divulgar a Cevale também, que é nosso patrocinador aqui, que está junto conosco já há um bom tempo e diariamente oferece para você o programa Variedades nas plataformas da Tupã, né? Estamos então em nome de Cevale, gerente da Cevale. No bloco anterior ele já comentou um pouco com a repercussão do verão, né? E apesar da frustração que tivemos em virtude da questão climática, a Cevale considera um ano bom de crescimento, que eles tiveram uma presença boa e claro que com a questão climática aí inviabilizou de todos aqueles objetivos que eles tinham. Mas dentro da realidade, houve um bom crescimento da Cevale, conforme o Flávio colocou aí, comentou também alguma questão também da comercialização por parte dos produtores, que foi um pouco diferente esse ano aqui junto a nós. Aliás, a Cevale tem essa questão, Flávio, que por vocês terem uma atuação nacional, né, no centro-oeste, no sul do Brasil, enfim, vocês têm uma referência mais fácil de conseguir informações daquela realidade lá dos produtores. Nós, novamente, fomos, infelizmente, muito prejudicados na produtividade
E também nessa questão da comercialização, que você colocou anteriormente, né? Pela boa safra no Centro-Oeste, principalmente, e a comercialização necessária daquele produto, nós tivemos aí um valor que alguns produtores consideram que ainda está baixo, que espero que suba mais. Hoje temos como referência aqui R$ 123 na nossa região, é a média da comercialização na nossa região. Nessa questão, o que o produtor questiona vocês, o que vocês dizem para o cara quando chega lá? Diz, e aí, vendo ou não vendo, o que eu faço? Né? É uma resposta difícil de dar, né? Porque o mercado ele é soberano e ele sobe e desce por vários fatores, não é só por um fator, né? E o mercado de soja ele é mundial, é uma commodity, então o que se trabalha é preço de bolsa, preço de Chicago, preço de Porto, e aí os cenários são variados, né? Para dar um exemplo de como é complexo, a gente teve até pouco tempo atrás problemas com embarcações em Paranaguá, né? Com dificuldade de atracar, com dificuldade de sair do porto, atrasando contratos, e o nosso preço de porto foi prejudicado, né? Então o prêmio ficou negativo após mais de 12, 14 anos, que isso não acontecia com o Brasil. O prêmio ficou negativo, então o prêmio vamos dizer assim, é um spread que o importador está disposto a pagar para levar o soja do país. O nosso estava negativo. Isso queria dizer o quê? Porque a China, o grande comprador, né, não estava disposto a levar nosso soja, estava penalizando a gente por entregar o soja. Então, para entender como esse mercado ele é complexo, tem várias variáveis, então é um problema climático, o navio estava atracado, não conseguia sair, que chegou não conseguia entrar, e os contratos não conseguiam se cumprir. E aí estava se aplicando uma multa, né, em cima disso, e isso refletiu no mercado todo. Então, aqui em Rio Grande a gente teve problema, em Santos teve problema, no Porto do Pará teve problema, então é um mercado que realmente ele anda junto, né? Por isso que às vezes é difícil do nosso produtor, eu sei a dor que a gente tem aqui, né, de entender, mas a safra para nós foi ruim, mas para o Brasil teve crescimento, né? Os Estados Unidos teve crescimento na última safra, nessa safra está plantando, porém vem com um desenvolvimento bom. A tendência é que os estoques aumentem, né? Então a oferta de produto, a oferta de grão vai aumentar. E a tendência é que isso faça o mercado se estabilizar, né? E não tenha, vamos dizer assim, não tenha escassez. Então a tendência é essa, né? Mas a gente tem o fator do dólar, né? Que hoje o nosso dólar ele está variando entre 4,90, 5 e pouco, 5,10. Nas últimas semanas caiu bastante. Existe uma tendência do juro americano impactar de novo nisso. A inflação americana, essa semana, algumas notícias aí que vai impactar de novo, talvez caia mais um pouco, e tudo isso vai influenciando o nosso preço. Então a gente tem 3 fatores principais, que é prêmio, bushel e dólar, e às vezes o bushel ontem subiu, né? O dólar caiu. Então se os dois tivessem aumentado, a gente poderia hoje ter um preço melhor. E tem momentos que a gente acha que o bushel vai subir bem, o dólar cai bem, o prêmio não paga, fica negativo. Então é difícil você acertar, vamos dizer assim, uma projeção a médio e longo prazo. Né? Porque quem tem essa resposta hoje estaria... O cara estava milionário. Tava bem, né? O que a gente sempre recomenda ao produtor, né? Vamos para a parte prática da situação, né? Não tentar isolar, né? Tentar especular com o mínimo possível da produção, que aí você isola e só olha para o preço do soja, né? Como a gente trabalha com insumos e grãos, né? A nossa forma prática de olhar o mercado é essa. O que a gente pode falar para o produtor? Olha para o teu investimento de insumos, né? Para a tua produção, e olha para a produção que você vai ter e faz uma relação de troca. No momento que você fez essa relação de troca e você enxerga que o custo da tua lavoura está dentro de um patamar aceitável da média dos últimos anos, faz negócio e trava esse custo de produção para não ter justamente essa preocupação de oscilação lá na frente. O contrato futuro, o travamento, a troca de insumos existe justamente para isso, para trazer uma segurança, diminuir essa incerteza de mercado, diminuir essa volatilidade
e realmente pensar dessa forma. E faz isso com um pedaço da produção, né? Trava um pedaço da produção, trabalha com a troca, né? Falando, se a gente pegar hoje o mercado de fertilizantes, que é o mercado que tá mais aquecido hoje, que é onde o produtor está olhando com mais atenção. Hoje a relação de troca está melhor do que os últimos 5 anos. Uhum. Mas quando ele olha para o preço da soja, fica aquela sensação de que não está bom. Uhum. Mas quando a gente olha a troca de fertilizante por produção, a troca é extremamente favorável. Então é um momento legal de comprar. Pode ser que a troca melhore? Pode ser, mas não vai ser proporções muito diferentes do que a gente tem hoje. Né? Porque quando a gente pega a média histórica, a gente está um pouco abaixo da média histórica, nesse momento. Então é o momento de travar a produção em troca de fertilizante. E fazendo isso ao longo do ano, com certeza ele vai ter uma organização melhor, né? E com certeza ele vai ter rentabilidade. A gente sempre fala, né, o empresário, que o produtor hoje é um empresário, né, que é organizado, ele tem uma certeza, ele não vai ter prejuízo, né? E também não vai ter grandes lucros, mas ele vai ter lucro. Certo. Né? Porque quem especula mercado, o empresário que especula mercado, ele pode ter grandes lucros ou grandes prejuízos. Então o que a gente não quer para o produtor é justamente isso, porque o produtor trabalha com uma terra, aquela terra está ali para ele disponível por anos e anos, então trabalha com organização, trabalha com o pé no chão, trabalha centrado, pense em troca, produção, usa a produção como dinheiro, como moeda, e pense em lucros modestos, né? Não precisa pensar em, né, acertar a loteria, né? Numa safra, não vai conseguir. Sem dúvida. Né? Com relação à safra de inverno, como é que vocês estão vendo aí? Já foi implantado, imagino, né? O que o produtor está colocando e como é que parcerias vocês estão fazendo aí na nossa região? Bom, a gente está provavelmente com uns 30%, 35% já de área plantada aqui na região. O estado talvez um pouco mais, que a região norte planta um pouco mais cedo, né? A Cevale em específico, né? Primeiro cenário, né? O nosso Rio Grande do Sul, a gente não consegue fazer a segunda safra de verão, diferente do Paraná para cima, né? Por questão de clima, né? Nosso clima é muito severo no inverno. Porém, a gente precisa trabalhar o solo no inverno. Isso é uma necessidade da agricultura, né? O solo é nossa poupança, nosso banco de recursos. Então é importante que a gente faça a rotação de cultura, né? Faça com rotação de cultura, utilize um cereal, utilize isso para fazer um trabalho no solo, para melhorar o solo, para colocar mais nutrientes no solo, preparar esse solo para a nossa principal safra, que é o verão. Né? Ter palhada, a gente precisa disso, né? Então fazer o plantio direto com palhada, armazenar a umidade, quanto mais palhada, mais umidade a gente consegue armazenar. Tudo isso é importante já pensando no verão. E aí existem algumas possibilidades, né? Aveia, zevém, trigo, ervilhaca, canola. Existem alguns cereais de serviços de cultura que a gente pode trabalhar. A Cevale, né, optou pelo foco no trigo. Então, a opção da empresa, a opção da cooperativa, ela entende que o mercado de trigo, o mercado de cereais é um mercado maior, onde a gente consegue trazer melhores condições para o associado de comercialização. E isso se mostrou muito verdadeiro nos últimos 2 anos, quando o mercado de exportação de trigo abriu no Rio Grande do Sul, onde a gente conseguiu, nos últimos 2 anos, exportar a nossa produção. Isso melhorou os preços, trouxe condições melhores, trouxe preços melhores para o produtor. Então, a nossa aposta é o trigo, né? E pensando nisso, a gente vem já há 4 anos, 5 anos, trabalhando com o Projeto Trigo, que a gente chama. O Projeto Trigo ele é baseado em assistência técnica e moderação de custos, né? Como é que ele funciona? A gente faz uma análise de solo pré-plantio, onde a gente analisa o nitrato do solo e nisso transforma em quanto tem de nitrogênio no solo para fazer a primeira aplicação de nitrogênio. Faz o plantio do trigo. Depois de uns 30, 40 dias, a gente faz mais uma análise de folha para entender quanto que tem de nitrogênio naquela folha e quanto que vai precisar ainda de nitrogênio. Esse projeto se chama Dose Certa, né? O que a gente quer trazer para o produtor? A gente usa consultoria, usa análise de laboratório, usa dados para trazer para o produtor exatamente a quantidade correta de fertilizante de adubo que ele vai precisar usar naquela área.
Então a gente faz isso por talhões, por lavouras, por áreas, justamente para que o produtor não jogue, né, dinheiro fora, não jogue além do que precisa para conseguir colher realmente o que ele precisa. A gente vem há 4, 5 anos fazendo coleta de dados, vem há 4, 5 anos olhando lavouras. A gente teve aqui um campo experimental ano passado aqui em Tupanciretã com análise de talhões, de solos, análise de cultivares, onde a gente conseguiu identificar, né, as principais coincidências, né, principais pontos de atenção em relação a isso. E é um projeto que quem participou, os produtores que participaram voltam a participar, e esse ano a gente tem alguns produtores fazendo teste aqui em Tupã, isso é muito legal, muito feliz, que queremos ver como é que isso realmente vai funcionar, e justamente a ideia é essa, né, de trazer, de que o produtor não gaste além do que precise em adubação, que realmente ele tenha a dose certa de adubação para aquela lavoura, onde ele vai colher o máximo potencial que aquela lavoura vai entregar. Porque o que a gente viu nesses estudos todos, porque o projeto se chama dose certa, a gente viu muita lavoura aplicar doses extremamente altas de nitrogênio e a produção cair, ou a produção estagnar. Enquanto o mesmo talhão do lado, com o solo idêntico, a gente faz a dose certa, aplica 50%, 60% do nitrogênio que aplicou do outro lado e ainda colhe mais, potencializa, melhora a lavoura do que quem teve custo maior. Então a cultura do trigo é muito sensível a isso, a nitrogênio, enxofre. Então a gente precisa realmente trabalhar isso como opção, e a Cevale escolheu trabalhar o trigo, e para isso ela trouxe essa novidade como assistência técnica, como consultoria, que é o projeto Trigo trazendo dose certa. Bem, é claro que quem está participando já está participando esse ano. Esse ano o projeto já está andando, mas para os próximos anos a pessoa pode se integrar a ele também. Isso. Né? Basicamente trigo, então. Vocês têm expectativa, têm uma noção de qual é a área plantada de trigo em Tupã esse ano? Ainda é um dado que a gente não conseguiu mensurar, porque existe ainda não se terminou a área, né? Não se terminou de plantar a área. E existe uma incerteza, né, do produtor em relação ao clima, né, anos chuvosos, para trigo são um pouco mais delicado. Ah, sim, é verdade, onde é o ninho, né? E assim, vai depender da janela de planta. Né? Essa semana a gente já está uma semana mais fria, né, uma semana com temperaturas mais baixas, já atrapalha a área de plantio. E a gente sabe que muito produtor, se esticar muito o plantio do trigo, acaba por não fazer, porque vai atrasar depois o plantio do soja. Então acaba optando por outra cultura de serviço, daqui a pouco mais rápida, ou que não tenha tanto cuidado quanto o trigo, né? Então ainda é um dado que a gente vai saber mais para frente. Quando que eu acho isso? Final de junho? Eu acho que final de junho, início de julho ali, deve se terminar. Tem noção da área. Noção de quando que foi plantado. Ano passado foi em torno de 20 mil hectares. Foi em torno de 20 mil, 20 mil hectares. A gente espera no mínimo repetir, eu acho que seria interessante, né? Para Tupã, para a região, repetir esse número, até para a gente não perder essa cultura do trigo, né? O trigo, além de ser uma cultura que tem a venda do grão, tem comercialização no mercado de uma forma mais ampla do que, por exemplo, a aveia, ele serve de serviço para a soja muito bem, né? Isso é histórico, todo mundo sabe que o trigo entrega pelo menos 4, 5 sacos a mais de soja, né? Então, ele serve muito bem como serviço. E um outro ponto também que melhorou muito nos últimos 4, 5 anos, que desde que a gente vem trabalhando trigo na Cevale, de forma mais eficaz e com uma especificidade maior, as cultivares também evoluíram muito. Até 5 anos, 6 anos atrás, as cultivares elas tinham, vamos dizer assim, não se investia muito na cultivar de trigo, porque a região de trigo no Brasil ela é menor em relação a... Então a gente tem um mundo trabalhando cultivar de soja e milho, tecnologias de todo lado, todo mundo quer vir para o Brasil trabalhar soja e milho. E existiam poucas empresas trabalhando cultivares de trigo, tecnologia de trigo. Então hoje a gente tem empresas especializadas nisso, trabalhando somente cultura de trigo. E hoje a gente tem um leque de cultivares de trigo imenso, né? Mais de 20 cultivares de trigo para se trabalhar. Então, que vão se adaptar à altitude, vão se adaptar a solo úmido, a solo mais seco, vão se adaptar a N fatores, época de plantio, doenças, pragas. Então, hoje a gente tem várias possibilidades para trabalhar o trigo, porque o trigo, até mais tempo atrás, mais de anos atrás, ele sempre foi muito sensível a doenças, a pragas, a clima, a chuva, altitude.
E isso sempre deixou o produtor mais indeciso e mais com o pé atrás em plantar trigo, porque podia chegar lá em outubro e perder a lavoura. Sim. E o investimento não é baixo, né? Porém, hoje, né, o produtor que plantou trigo lá atrás e hoje não voltou a plantar ainda por esse receio, né, a gente convida ele a vir trabalhar com a Cevale, conhecer a nossa tecnologia, que hoje a gente tem tecnologia de trigo aí muito, realmente alto padrão, com performances extremamente boas e com uma rentabilidade muito legal também pro produtor, que também serve aí como uma segunda renda, né, para o ano, que é muito importante. Flávio, e agora já antecipando aí primavera, verão, o que o produtor tem conversado contigo com relação à nossa safra de verão? Deveremos ter repetir a nossa área plantada, um investimento colocado, há uma dificuldade de investimento. Qual é a tua expectativa para a safra de verão 23-24? Existe ainda uma incerteza em relação ao investimento, né? O produtor, o mercado de insumos, para ter uma ideia de quem não é do mercado, né? Ano passado ele teve um boom de alta, né? Em função de Covid, em função de guerra na Rússia e na Ucrânia, porque a China, a Rússia, são os grandes fornecedores de matéria-prima para insumos, para agroquímicos e fertilizantes. E as incertezas fizeram com que o preço descolasse de uma média histórica de uma forma muito alta, né? E isso vem estabilizando. Então a gente vem com o preço de agroquímicos, de químicos em queda, né? Uma queda bem acentuada. Fertilizantes também caiu até 2-3 meses atrás bastante, agora deu uma estabilizada. E isso está deixando o produtor um pouco incerto, né? De realmente aposta agora, espera um pouco, vai cair mais, o produto ainda vai se manter nesses patamares. Então está deixando o produtor um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo em relação ao investimento, vamos dizer dessa forma, porque ele está num preço já adequado para fazer o custo de lavoura. Não tem, nesse momento, nenhuma notícia ou algo que mostre que isso vai mudar a médio prazo, né? Então, o produtor está fazendo cálculo, está olhando para o caixa, está olhando para a poupança, está olhando como é que vai fazer esse investimento, como é que vai investir na lavoura do ano que vem. Então, o momento é mais de cálculo, né? Do produtor realmente sentar agora e realmente começar a desenhar a lavoura, coisa que, vamos dizer assim, é um momento mais tarde do que os outros anos, né? Normalmente, os outros anos, janeiro, fevereiro, a gente já tinha aí 70%, 80% da safra de verão desenhada. Nesse momento, não. Nesse momento, a gente deve estar com 30% da safra desenhada. Tem muito produtor ainda, né, visualizando ali como é que vai fazer, como é que vai trabalhar a safra de verão. Então, vai ser um ano diferente, né? Vai ser um ano onde o segundo semestre realmente vai ser o decisor. Como, não alerta, mas conselho e atenção também que a gente quer falar com o produtor. Hoje, fertilizante não é um problema, mas a gente tem tido dificuldade em carregamento em porto, né? Os portos, eles trouxeram muita matéria-prima no primeiro semestre e saiu menos do que esperavam, né? O produtor carregou menos do que se esperava. Então, a gente tem bastante matéria-prima em portos e isso está fazendo com que tenha um pouco de dificuldade nos carregamentos, porque a logística da fábrica não está casando com a logística de quem está aí buscando. A fábrica se prepara para uma fórmula e a logística vem buscar outra. Então, isso acaba tendo momentos, né, de atraso nos carregamentos. E isso é um alerta sempre que a gente faz para o produtor, né? Se ele puder antecipar a compra dele, puder antecipar o carregamento, né, isso para ele é a garantia do produto tá em casa, né? Garantir o produto tá em casa, garantir o que vai plantar. Porque o adubo é o primeiro, né? É o primeiro que a gente vai trabalhar para fazer a lavoura. Então, né, quanto mais prolongar, quanto mais perto ficar da época de plantio, a dificuldade com certeza vai ser um pouco maior. O produtor vem se descapitalizando aqui na nossa região, especialmente pela essa questão das estiagens aí que persistem. Parece que teremos um ano normal agora, pelo menos na questão da chuva, ou até com chuvas acima da média. É a tendência que tenhamos nesse segundo semestre e primeiro semestre do ano que vem. Com essa realidade de estar menos capitalizado, há a possibilidade ou há uma tendência de que tenhamos uma redução diária, ou o produtor vai conseguir financiamentos e apoio, enfim, para poder mantermos a nossa área de produção? Eu vejo assim, o produtor ele tem muita alternativa de financiamento, né?
Cooperativa é uma alternativa, custeio é uma alternativa, banco é outra alternativa, o próprio capital próprio dele é uma alternativa. Então, e o produtor, o que ele sabe fazer é plantar, né? Então, dificilmente ele vai diminuir a área, né? Ou vai realmente mudar a área que ele planta, porque é dali que ele sobrevive, o que ele sabe fazer aquilo ali. E há possibilidades, talvez o que vai mudar, e já mudou também, a gente está vendo isso já no dia a dia, é a forma de financiamento, né? De trabalhar um pouco mais com troca de grão, de trabalhar um pouco mais com custeio em cooperativas, em revendas, porque a grande fonte nos últimos anos sempre foi o custeio subsidiado, oficial, né? Oficial. E esse ano ainda tá pouco, não saiu muita coisa. E aqueles valores abundantes, né? Até teve um dado agora essa semana que eu vi, a safra 22/23 foi financiado 318 bilhões para o produtor brasileiro. Uhum. Então isso é muito dinheiro. Muito. Isso é muito dinheiro, né? Para uma safra de verão, 318 bilhões, isso é grana. Então realmente de algum lugar tem que vir, 23, né? 24 não se tem o número ainda. Não, porque vai ser no encerramento, uhum, né? Mas vai ser, esse número 22/23, ele é 34% acima do 21/22. Né? Até pelo custo dos insumos, uhum, que aumentou e tal. Então talvez a gente possa reduzir um pouco, talvez esses valores, uhum, para entrar num equilíbrio de mercado, né? Mas para entender que é dinheiro. Então esse mercado ele exige capital, ele exige investimento, exige grana na mesa para fazer rodar. Flávio Góes, nosso gerente da Cevale, conversando conosco nesta manhã de terça-feira, nosso convite, né? Ele foi nosso convidado para nos trazer aí o encerramento da safra de verão, que ocorreu no mês de maio, expectativas para a safra de inverno e especulações aí para a safra de verão, né? E a gente, claro, vai continuar a ter a parceria da Cevale aqui junto conosco, eles oferecem diariamente para você o programa Variedades nessa programação e é claro que sempre é nosso convidado, a gente tem a satisfação de receber aqui para poder ampliar um pouco mais as informações, dando mais detalhes ao produtor e à sociedade como um todo, né? Porque os produtores até têm a facilidade do contato, procura a Cevale, as unidades lá, podem conversar diretamente com o pessoal. Mas a nossa sociedade como um todo também é interessante ter a visão que a Cevale tem, as informações que ela tem, porque o agronegócio, especialmente a safra de verão, é a mola mestra da nossa economia, é ela que dá o impulso principal na nossa economia aqui na nossa região. Mas, Flávio, quero novamente agradecer a sua gentileza de dispor dessa hora aí junto com a nossa audiência, colocarmos à disposição sempre que formos úteis e deixar o microfone à sua disposição. Se algo mais você gostaria de colocar na nossa audiência da Tupã nesse momento, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou utilizar aqui um pouco da audiência da rádio até para falar com os produtores associados do Jari, né, no município do Jari. A gente vai ter um evento hoje lá no Jari. Opa. Com empresas aí trazendo um pouco de tecnologia, já pensando na safra de verão. Então, o produtor que não foi convidado oficialmente, né, ou que está em dúvida ainda se vai, por favor, né, o evento acontece hoje, então, com os associados produtores do Jari, e quem quiser aparecer está convidado e será muito bem-vindo e, por favor, né, aprecie. Qual é o horário que vai ser? 7 horas no Salão Paroquial. Às 19 horas? 19 horas, isso. No Salão Paroquial, 19 horas, Salão Paroquial, então, só chegar. Não precisa fazer muita cerimônia, não. Tá bem, então. Obrigado, Flávio, novamente pela visita aqui. Eu que agradeço. Esteja em casa, obrigado. por favor. Bom, são 9h53. Flávio Góes, gerente da Cevale da unidade de Tupanciretã, conversou com você nesta manhã de terça-feira, 13 de junho de 2023.